Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia! Antes de nós irmos para a palavra do Senhor, no capítulo 19 do Apocalipse, é uma palavra fantástica de Deus para nós, um consolo maravilhoso. Eu quero orar com você para que Deus derrame sobre nós a unção do seu Espírito e nós sejamos edificados pela palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, muitíssimo obrigado pela vida que o Senhor nos deu. Obrigado pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado porque o Senhor é um Deus que se importa, que intervém, é um Senhor que traz consolo, é o Deus que cura as enfermidades da alma, é o Deus que nos proporciona vida eterna em Cristo Jesus. E por isso eu quero te agradecer e pedir ao Senhor que neste momento o teu Espírito esteja nos ungindo, ó Deus, para que nós, ao participarmos, ao compartilharmos a tua palavra, todos nós, quem está desse lado da tela e quem está do outro lado, todos nós sejamos igualmente edificados, abençoados, exortados pela tua palavra. E nós oramos em o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Apocalipse no capítulo 19, a partir do versículo 11. É uma descrição fantástica do nosso Senhor Jesus Cristo. João diz o seguinte: vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo e em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece, ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. Da sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com um cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vi um anjo que estava em pé no sol e que clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu: venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus, para comerem carne de reis, generais e poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, livres e escravos, porque pequenos e grandes. Então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta que havia realizado sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo, e todas as aves se fartaram com a carne deles. Amém. É uma descrição terrível, gente. Fala do nosso Jesus de uma maneira como a gente não vê nos evangelhos. Não como um cordeiro, mas aqui como um cavaleiro. Então, João é conduzido pelo Espírito Santo a escrever o Apocalipse em função da perseguição que a igreja dos seus dias estava sofrendo. O objetivo era trazer esperança para aqueles que sentiam o desânimo, o medo, o esgotamento emocional, físico, psicológico e inclusive espiritual, que consumiam suas vidas. Esse trecho particularmente é cativante
porque mostra Jesus rompendo na história para desbancar o mal e a sua arrogância, a sua petulância, a sua insensibilidade, a sua crueldade. Há uma guerra acontecendo, sim. E trazendo para o nosso contexto, nós estamos nela, gostando ou não, querendo ou não, a gente faz parte disso. Nós não temos nem para onde correr, mas nós temos para quem correr. Não para onde, mas para quem. Não há como ser neutro nessa guerra. Mais cedo ou mais tarde, ela chega até você, onde quer que você esteja. O Evangelho de Jesus Cristo tem sofrido perseguições desde que Jesus edificou a sua igreja com a sua morte e ressurreição. Esse é o contexto no qual João vivia naqueles dias. Os cristãos se recusavam a afirmar que César, o imperador romano, era o Senhor, porque eles sabiam que só existia um Senhor verdadeiro, que era e que é e que sempre será o Senhor Jesus Cristo. Mas essa reação do povo de Deus suscitou uma ira enorme contra a igreja por parte do Império Romano. Então, a palavra-chave para o livro do Apocalipse não é só vitória, mas também não é só o fim do sofrimento. A palavra-chave do Apocalipse é fidelidade. O que João quer aqui que os irmãos dele na fé, que estavam sofrendo a perseguição, permanecessem fiéis ao Senhor Jesus Cristo, porque eles estavam sendo martirizados pela sua fé. E nós não fazemos ideia do que seja isso. Esses dias eu recebi uma postagem que eu não sei de quando mas é de um irmão nosso na fé, talvez de um país provavelmente africano, sendo enterrado até o pescoço. Enterraram ele até o pescoço e depois apedrejaram a sua cabeça até não sobrar mais nada, até esfacelar toda a cabeça do irmão. Tudo porque ele tinha fé em Jesus Cristo e não negava o Senhor Jesus Cristo. Eu quero acreditar, quero crer que essa postagem ela é real e verdadeira. Gente, eu confesso que até bem pouco tempo eu achava que essa questão de perseguição nunca chegaria até nós, mas tudo indica que eu estava errado. Há uma guerra acontecendo, pelo menos não fisicamente, mas espiritualmente. Essa guerra invisível, nós estamos nela. É uma guerra entre o reino de Deus e o império das trevas. Mas para o nosso consolo, o texto que nós lemos aqui mostra como Deus vai lidar com isso, como Jesus dará um basta nas ações do inimigo. O verso 19, ele é impressionante. Vejam o que acontece. A besta, ela consegue arregimentar os reis da terra com seus exércitos para lutar, para peitar o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eles vão perder, está aqui no texto. Besta e falso profeta serão jogados vivos no lago de fogo e enxofre. Então, no contexto de João, a mensagem era: César vai perder. O Império Romano não vai conseguir destruir a igreja de Cristo e nem o Cristo da igreja. As forças do mal não vão prevalecer, não vão destruir a igreja, nunca, jamais. Jesus Cristo era
é e sempre será o Senhor. Diante dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A igreja de Jesus Cristo, e aqui não me refiro às instituições, às denominações, mas sim às pessoas do mundo inteiro que foram lavadas, estão sendo lavadas pelo sangue de Jesus. Essa igreja jamais vai se dobrar a homens, a ídolos e muito menos a besta e ao seu falso profeta. Jesus vai vencer e a igreja vencerá com ele. Aleluia! O mal será destruído. Todas as forças do mal que têm se levantado na história têm encontrado seu fim também na história. Os campos, por exemplo, de concentração nazistas, hoje são lugares lúgubres, sem vida, motivo de vergonha para a humanidade. O Império Russo, que há algumas décadas era uma potência terrível, um perseguidor inveterado da igreja, se esfacelou. Todos caem, mas Jesus e a sua igreja permanecerão para sempre. Ninguém conseguirá aniquilar nem a Jesus e nem a sua igreja. Então, ditas essas coisas, eu queria fazer algumas outras afirmações para a gente meditar nelas. A primeira é a seguinte: a nossa luta é a de permanecermos fiéis à palavra de Deus. Mais do que nunca, nós estamos cientes do quanto somos manipulados. Estamos sendo conduzidos nesses dias como gado a termos várias coisas. Um pensamento único, por exemplo, um governo único, uma religião única, que, diga-se de passagem, não será o cristianismo. Há conceitos morais e éticos contrários às Escrituras. Então não existe mais um lugar seguro para a gente se esconder disso. A estratégia do inimigo não é mais geográfica. Vocês se lembram que no tempo de Jonas, por exemplo, Jonas foge de Deus. Qual era a ideia que era comum naqueles dias? Que o Deus, não é? No caso o nosso Deus, mas na cabeça de Jonas, Deus, ele ficava naquela região ali. Então, se ele fugisse daquela região, o Deus que mandou ele ir até Nínive não pegaria em outro lugar, mas ele dançou, não é? Porque as questões espirituais, elas não se restringem a um lugar. E o mal, o maligno, o nosso adversário, ele não trabalha mais em regiões, mas ele trabalha nos conceitos que a gente tem. O mal se alastrou de tal forma que ele quer forçar todo mundo a ser e pensar do jeito dele. Aqueles que querem permanecer ou que quiserem permanecer fiéis às Escrituras são e serão taxados de fundamentalistas, de retrógrados, só porque tem uma visão diferente daquela que o mundo tem. Isso é engraçado, porque esse pessoal que nos acusa de fundamentalistas, eles não se permitem serem contrariados. E é assim que o mal age no mundo. Nossa luta, diz Paulo, não é contra pessoas, mas o nosso posicionamento com Cristo, ao lado de Cristo, vai colocar pessoas contra nós. Preparem-se para isso. Os mais intransigentes são os que nos acusam de intransigência. Vivemos num tempo em que a opinião de um artista que não conhece a Deus, que não lida com gente, que vive uma vida acima da média de qualquer cidadão do mundo, a opinião desses artistas vale mais do que a opinião de um pastor, de um padre. O pessoal das hashtag isso, hashtag aquilo,
influenciados pelas forças espirituais da maldade, esses é que estão dando o tom de como o mundo deve ser. Mas é um tom que não bate com a palavra de Deus. Então cuidado, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, para não entrar nessa. É hora de conhecermos a palavra de Deus de uma forma mais profunda, para não sermos enganados. O ditado é verdadeiro quando ele diz que nem tudo que reluz é ouro. E em tempos de batalha espiritual acirrada, como essa que nós estamos vivenciando, entrando, não dá para ser neutro. É preciso escolher de que lado se vai ficar. Uma das armadilhas da mensagem maligna é justamente a ideia de não termos que escolher um lado. De que o lado certo é aquele lado que trará benefícios para a humanidade como um todo. Muito atraente essa ideia. Mas que benefícios a humanidade pode ter se ficar contra Deus? Na visão de João, os que ficaram contra Cristo foram mortos pela espada que saía da sua boca e tiveram seus corpos comidos pelas aves, urubus e corvos, penso eu. Não é um final feliz. Provérbios 14, 12 diz: há caminho que ao homem parece direito, mas que se revelam ser caminho de morte. Em tempos de confusão como esse que estamos vivendo, é preciso ter um norte, uma bússola para a gente não se perder. Essa coisa de acreditar em quem diz é por aqui, é por ali, isso é muito perigoso. A palavra de Deus é que nos mantém no caminho, na verdade e na vida eterna. Não fique pensando que quando eu falo dessas coisas, eu estou falando de uma batalha do tipo sangrento. Nem estou pensando nisso agora. Pode até que aconteça em algum momento da história, mas hoje o que nós estamos vivendo é uma batalha de conceitos, porque no momento matar gente não é popular, pelo menos ainda não. O mal é muito mais sutil do que isso. Ele entra pelas beiradas, vai colocando uma ideologia aqui, outra ali, todas elas muito atraentes para a perpetuação da raça humana, mas cheias de conteúdo de ódio para com Deus e com o povo de Deus. Só que essas coisas, essa estratégia do inimigo, o fim da estratégia é caminho de morte. Então essa é a primeira coisa que você precisa entender. A nossa luta hoje é para a gente permanecer fiel à palavra de Deus. É muito difícil. A segunda coisa que eu queria pensar com você, e que eu já citei, ventilei aqui no primeiro ponto, é que a neutralidade não é uma possibilidade viável para o crente em Jesus Cristo. As decisões que outros tomam nos afetam. Ignorar um assunto é o mesmo que deixar outros resolverem por você. Por exemplo, quando a gente não se manifesta sobre questões morais, os deputados e senadores tomam as decisões que querem e a gente tem que amargar as consequências da nossa passividade, da nossa negligência. E o que mais tem é gente reclamando porque outros tomaram decisões que só favorecem a eles mesmos. Agora, nós somos seres dotados por Deus de inteligência e de vontade. Não podemos agir como Pilatos, que lavou as suas mãos, como se o que queriam fazer com Jesus não tivesse nada a ver com ele. Tinha tudo a ver com ele, e comigo e com você.
muitas vezes a solução está nas nossas mãos e a gente simplesmente passa a bola para outro. Não existe espaço para neutralidade no mundo espiritual, na guerra espiritual. Ou você está com Jesus ou contra ele. Simples assim. Quem não está comigo está contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Palavras do próprio Jesus em Lucas 11, 23. Não sou eu que estou falando. Durante muitos anos, décadas na verdade, a igreja tem colhido, nas últimas décadas, a igreja tem colhido os frutos lançados pelas gerações anteriores, que era um povo que orava, que jejuava, que estudava a palavra de Deus, tinha fome por Deus, e por causa deles, foi-nos concedido um tempo de colheita espiritual maravilhosa. Mas agora a bola está com a gente. O mal não precisa nem ser cristão para perceber isso. Ele cresce assustadoramente, e é mais rápido, ele cresce mais rápido que o bem. O mal, ao contrário do que se pensa, não é neutro, ele é ativo, ele tem sua missão: matar, roubar e destruir. Há um poder maligno operando nos bastidores da história, na tentativa de frustrar o reino que Deus vai implantar. Não é uma questão de se Deus vai implantar, é uma questão de quando Deus vai definitivamente implantar o seu reino. Evidentemente, os esforços malignos nunca conseguirão frustrar os planos de Deus, mas certamente causarão muitos estragos na vida daqueles a quem Deus ama, na vida daqueles que são fiéis a Deus. Agora, coluna do meio não é uma possibilidade viável para o crente em Jesus Cristo. Há um conflito, ele é real, e esse conflito não cabe numa mesa de negociações. Com o mal não dá para negociar. Ou se é trigo, ou se é joio. Ou se é luz, ou se é trevas. Há um conflito espiritual acontecendo. De um lado, Satanás, seus demônios e o mundo. Do outro lado, Jesus Cristo, seus anjos e seu povo. De qual lado você realmente está? Jesus Cristo veio para desfazer as obras do diabo, diz João. E sabe como ele pode incrementar essa façanha nos dias de hoje? Através de você, através de mim. Ao nos posicionarmos firmemente contra aquilo que fere, que transgride as Escrituras Sagradas. Não só, gente, com discursos vazios, eu sou contra isso, eu sou contra aquilo, mas com uma vida cheia do poder do Espírito Santo de Deus. Não tem outro jeito. Discurso não convence ninguém. E a terceira coisa, assim como a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, dominadores, forças espirituais que estão nas regiões celestiais. Assim como a nossa luta não é contra a carne, sim contra essas forças, a luta dos principados, das potestades, dos dominadores, as forças espirituais também não é contra carne e sangue, é contra o cavaleiro que se chama fiel e verdadeiro. O maligno entrou numa luta que ele jamais poderia ganhar. Não se pode lutar contra Deus e vencer. É impossível, até para quem tem um certo poder, como Satanás tem. Gente,
Isso é verdade tanto para ele quanto para nós. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Você, meu querido, minha querida, que está lutando contra Deus no sentido de não se submeter à vontade dele em alguma área da sua vida ou alguma decisão, deixa eu dizer uma coisa que você pode não gostar. Mas eu vou dizer assim mesmo. Você também vai perder se continuar desse jeito. Mais cedo ou mais tarde você vai vir para Deus pianinho. Assim como o pródigo voltou para o seu pai. Porque ninguém entra numa luta contra Deus e vence. Ainda bem, porque quem quer que vencesse uma luta dessas iria perder do mesmo jeito. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Isso significa que ninguém consegue ter algo melhor do que isso para oferecer. Jesus Cristo triunfará, e aqueles que são dele triunfarão com ele. E aqueles que não são, pastor? Não sei e não é da minha conta. E eu nem quero ficar especulando, porque o que eu desejo aqui é que você que está assistindo ou ouvindo essa palavra, o que eu desejo é que você se apegue com Deus, que você assuma a sua fé de maneira definitiva, que você se coloque aos pés de Jesus, o fiel e verdadeiro. O diabo quer acabar conosco, mas não é contra nós que ele luta, é contra o cavaleiro fiel e verdadeiro. Se fosse apenas contra nós, estaríamos fritos. Mas como somos a igreja de Jesus Cristo, é a Jesus que ele está enfrentando, portanto quem está frito é ele. Eu gostaria de entrar para a história com aquele epitáfio de Hebreus 11:38, em que diz lá que pessoas que tiveram fé são pessoas que lá não falam os nomes, são os anônimos, mas são pessoas dos quais o mundo não era digno. Eu não sei o que nos aguarda em termos de batalha espiritual daqui para frente, o que vai acontecer na economia, como é que vai ser a reação do mundo, como é que a igreja vai ficar. Eu não sei de nada disso, mas eu sei que chegará o dia em que Jesus Cristo virá como fiel e verdadeiro, e então o mal não mais nos afligirá, e nós viveremos com ele para todo o sempre. Aleluia! Gente, é tempo de nós nos apegarmos com Deus. A história do mundo pede isso para nós. O que está acontecendo no mundo pede que a gente tome posição. Eu espero que essa palavra desperte a sua fé, que você seja movida em direção a Deus, no sentido de permanecer fiel à palavra de Deus. Uma das coisas que eu aprendi na minha vida é que a igreja, ela nos mantém de alguma forma no caminho. O fato da gente estar juntos nos impede de fazermos certas coisas. É um socorro, é uma coisa a mais para nós. Não é? Então, você hoje não tem mais culto público aqui, presencial. Não tem. Nós, se não nos apegarmos com a palavra de Deus, corremos o risco de ficarmos mal, corremos o risco de termos a nossa confiança em Deus abalada, a nossa fé abalada. Em nome de Jesus, não deixe que isso aconteça, permaneça fiel à palavra de Deus. Lembre-se que neutralidade não é uma possibilidade para quem tem Jesus no seu coração, na sua vida, E
essas forças espirituais, elas não estão lutando só contra nós, elas estão lutando contra Jesus, por isso vão perder, em nome de Jesus. E você, se permanecer fiel, vai ser abençoado e vai ter tanta vitória como terá o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser.